Nós vamos então realizando o nosso Evangelho no Lar, nos nossos minutos, e rogando a Jesus que transporte todas as energias, a paz aos nossos lares, aos nossos corações, principalmente nesses momentos que muitos irmãos nossos precisam, assim como nós. Temos que ter em mente que todos somos iguais perante o Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Então nós agradecemos esse instante de oração, esse instante de união, para que nós possamos fazer o nosso Evangelho, rogando paz e harmonia em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos que estão nos ouvindo agora, nós faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse sentido deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada um examina as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo e se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separasse. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Neste capítulo, queridos ouvintes, nos traz a mensagem da religião com a ciência, de que a ciência, com a sua evolução, ela está comprovando muitos conhecimentos que o homem desconhecia. Então, com o avanço tecnológico, o avanço de pesquisadores, de pessoas interessadas em saber por que aquilo acontece, por que é desta forma, então a ciência vem avançando. E a religião, ela já mostrava. Só que quando as duas conseguirem entrar numa harmonia de entendimento, não é? De que aquilo que foi deixado e aquilo que a ciência descobre, como nós seremos mais felizes, mais amparados, porque nós acreditaremos mais. Hoje nós temos muitas dúvidas, pela nossa pequenina fé, pelo nosso pequenino conhecimento que nós temos, e nós ficamos nessa divisão. Será que é, que não é? Se existe, não existe? Tem muita gente que duvida até da existência de Deus, não é? É um processo que iniciou lá com Kardec, né? Porque hoje nós temos a internet, temos as fontes de pesquisa, mas Kardec fez com o cientista da época, né, com os seus colegas, todo um trabalho de pesquisa para a gente ter o Pentateuco kardeciano que nós temos, né? Imagina, naquela época, quantas provas, quantas tentativas, né, para provar, através da ciência, a comprovação dos fatos, que estão aí, trazidos nos livros que nós temos. Mas, assim como o Chico Xavier teve muito trabalho para fazer com a sua canetinha, com o seu lápis e com a máquina de escrever, aí Allan Kardec, lá nos idos 1850, com as provas e com a tentativa, que todo cientista ele faz prova, né? Ele faz experimentos, né? Então é interessante, né? Essa comprovação da ciência com a religião, essa aliança, foi o grande legado que ele deixou, né? A comprovação dos fatos, né? Exatamente. E a gente tem um relicário nas obras de André Luiz, colocando a ciência compactuada, organizada dentro da doutrina espírita, e vice-versa. Então, o espiritismo é a religação que nós temos com Deus. As obras de espíritas, especialmente Evolução em Dois Mundos, obras de André Luiz, trazem a ciência, e está mais avançado do que a ciência acadêmica. Então, essa ligação, né, da gente que entende, nós espíritas que conhecemos a ciência espírita,
junto com a ciência acadêmica, como que esse trabalho se dá, tendo Jesus como modelo e guia, o maior médico, o maior terapeuta, ele que trouxe os primeiros conhecimentos psicológicos, né, para a gente, os primeiros ensinamentos científicos para nós foi Jesus que trouxe, não é? Então, a gente tem, nós que seguimos a Jesus, nós temos esse manancial maravilhoso e podemos entender que lá atrás, por motivos, broncas entre a religião e a ciência, houve separação. Mas, na realidade, elas caminham intrínsecas juntas. Ela não está no papel teórico, mas ela está no papel do universo. Porque tem momentos em que a própria tecnologia não consegue explicar. Ela não consegue explicar tudo, não é? E aí, quando nós entramos numa conexão mais espiritual, entendimento da espiritualidade, nós até nos confortamos, não é? Olha só que interessante. E eu nunca esqueço, diante de tanto que é oferecido e tão pouco que eu aprendi, que coloquei em prática, mas é o triângulo de forças, né? Ciência, filosofia e religião por Emmanuel, né? Eu acho que isso aí responde qualquer dúvida, que são forças unidas, né? Uma não resiste sem a outra, né? Ciência, filosofia e religião. Acho que esse exemplo do Emmanuel, eu acho que consolida, né? Quando fala religião, ele não está falando a religião A, B ou C. Está falando dessa religação com Deus, que é a fé inata no ser humano, né? Que sabe que tem um ser superior, um criador. Então, essa ligação, sabendo que tudo vem dele, tudo emana de Deus, né? Emana de Deus, para isso existe o nosso universo, feito por ele, criado por ele, incessantemente. Então, é essa religiosidade que eu entendo. Senão, a igreja tal vai dizer, não, a ligação ciência e religião é a minha religião, é outra religião. Não, a religião somos todos nós, não tem fronteiras nem bandeiras. É a nossa religação com o Criador. A fé raciocinada, né? E todo esse ensinamento que a doutrina traz, eu vejo a doutrina como uma filosofia muito forte, né? Muito intelectualizada, traz os pensamentos dos grandes filósofos antigos, né? Da antiguidade, falando, e também a forma como nos esclarece. Mas ela se baseia nesse processo. E é interessante para que nós possamos levar a nossa vida no dia a dia, não é? Quer dizer, eu vou descobrir tal coisa lá na frente, adquirir um conhecimento para descobrir, mas é isso? É isso. É isso que eu preciso? É isso. Eu preciso todo dia acordar e agradecer? Por aí o caminho. Intelectualizado e simples ao mesmo tempo, né? Chico Xavier era simples, né? Então, queridos ouvintes, né? Os amigos que nos seguem, agradecemos por estarem conosco neste evangelho de hoje à tarde. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, que possamos seguir nossa vida diária no bem, né? Sempre pensando em fazer o bem para si, o bem para o outro. Um grande abraço, muita luz e espiritualidade. Vamos fazendo uma prece então, pedindo para a Elza fazer a nossa prece de encerramento. Então, só lembrar do nosso diálogo com Jesus, elevando os pensamentos até Ele. Dizer, ó Mestre amado, que alegria poder conectar contigo, sabendo das belezas do teu amor que envolve a nossa família, os meus filhos, meus netos, meus amigos. Assim processamos em nós, ampliando a nossa mente, chegando aos corações amorosos de todas as pessoas com quem convivemos, distante ou perto. Somos uma família, não temos diferença. Que bom, Jesus, porque ensinaste quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Assim, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, dos nossos anjos guardiães que velam pela nossa família, por nós, aonde estivermos, nós só temos a agradecer, por podermos juntos dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória do universo. Obrigada, Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.